6% das pessoas no Brasil concentram a mesma riqueza que 50% dos mais pobres aqui no nosso país. Quer saber o que o preconceito linguístico tem a ver com isso? Então confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero deixar pra vocês, ó. Hoje, eu e a Milena, a gente vai falar sobre a concentração de riqueza no Brasil e sobre o preconceito linguístico. Mas antes de qualquer coisa, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda o YouTube a entender que você tá gostando do vídeo e recomendar pra mais gente, ok? Antes de qualquer coisa, ó, quero apresentar. Milena, pode se apresentar aí pra eles. Oi, boa noite, tudo bom? Galera, pra quem não conhece, a Milena é minha esposa, tá? E não por mera coincidência, é uma excelente professora de português e quer falar um pouquinho pra vocês, um pouquinho sobre a questão do preconceito linguístico, tá? Eu preparando uma aula sobre algum tema, tá? Sobre a questão da urbanização no Brasil, percebi, galera, peguei um dado bastante importante. A Oxford, uma agência de pesquisas aí, inglesa, ela percebeu, galera, que 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que 50% da população mais pobre do Brasil. E se a gente for analisar, existe uma série de históricos para isso. Históricos culturais, sociais, políticos, econômicos. Ou seja, a população do Brasil ela tem uma desigualdade social muito grande. O índice Gini, que é o índice que mede os 10% ali mais ricos em comparação com os 10% mais pobres, ele é muito grande no Brasil. E isso reflete uma série de índices sociais, por exemplo, a questão da favelização, a questão do aumento da violência, a questão, por exemplo, do desemprego, a questão do subemprego em geral, essa população mais pobre, ela carece de um acesso ao emprego que pague melhor, que tenha uma condição de trabalho melhor, que remunere em compensação com um esforço físico menor. E isso tem total relação também com a questão do preconceito linguístico. E por isso que eu chamei a professora Milene para conversar aqui com vocês. Então pode se apresentar para eles e falar sobre a questão do preconceito linguístico. Vamos lá. Então, boa noite novamente. Aí, eu acho legal a gente, antes de tudo, definir o que é o preconceito, né? Então, que o preconceito, na verdade, cada vez mais é usado na nossa sociedade. E o preconceito linguístico, de fato, é aquele preconceito que a gente acaba tendo com aquele falante da língua, mas que não segue a norma culta. Então, o que acontece? Então, as pessoas que conhecem a norma culta, que têm mais acesso à educação, acabam colocando esse falante, né, que acaba fazendo uso das variedades linguísticas, como uma classe desvalorizada. Né? Então acabam colocando ele como algo inferior. E o falar não pode, em momento algum, na verdade, não é uma questão de superioridade ou inferioridade. O que nós temos que saber é que a língua é algo dinâmico. Então, a todo momento surgem termos novos, termos somem, outros aparecem, e é uma coisa muito dinâmica. Então, a variedade linguística, ela existe de fato. Então, você tem a variedade linguística, que ela determina uma posição social. Uma variedade linguística que pode determinar a região do país onde você mora. A variedade linguística determina até o grupo ao qual você pertence, a idade que você tem. Isso tudo não pode ser deixado de lado. A gente tem que saber que isso tudo é vivo, é algo da nossa cultura e nós temos que respeitar. Tanto que eu sempre falo, não existe erro, né? Então, existe você não falar de acordo com a língua culta ou falar de acordo com a língua culta. Agora, o erro, a partir do momento que você é entendido, então isso não é erro de maneira nenhuma. E nós temos que tomar cuidado porque assim, as pessoas acabam utilizando alguma nomenclatura que até agride, né, esse usuário da língua portuguesa, porque pode deixar ele até assim se sentindo muito inferiorizado. Então às vezes você pega e escuta alguém falar e fala, esse daí é baiano, esse daí é nordestino, esse daí é caipira, esse daí é favelado, e não é assim. Né? Ou então fala assim, quem mora no sul fala melhor do que quem mora no nordeste. E na realidade, cada um fala da sua maneira. Né? Então isso tudo tem que ser muito respeitado. E a gente tem que tomar um cuidado também, porque a norma culta, o que acontece? As pessoas
Isso aí é até por questão política, né? Por questão social. Então, assim, quanto tempo nós ficamos aí sem ser alfabetizados, sem conhecer a leitura, a escrita, tal, todo um processo histórico muito grande que teve aí dentro. E até hoje mesmo, se você for pensar, é até interessante que alguns desconheçam, né? Que a população desconheça alguns termos, que a população não saiba interpretar determinadas situações, até por questões políticas, por questões sociais. Então, assim, se você pega uma questão jurídica, né, poucos conseguem desenvolver uma conversa com um advogado, com um juiz, por conta dos termos. São tantos termos técnicos, tantos termos fechados, que isso faz com que a pessoa até se sinta constrangida diante daquele uso. Então a gente tem que acreditar que a variante existe, sim, que cada um fala da sua maneira, que tem que ser respeitado em primeiro lugar. E que o problema não é a crise, nós não estamos com problema na crise na língua portuguesa. A gente tem crise, problema na educação, mas não na nossa língua, na nossa variação linguística, isso não. Então, nós temos um problema na educação que precisa ser resolvido, não é, Ricardo? Não, sim, com certeza. Um ponto bem importante que a Melanie tocou é a questão do próprio acesso, por exemplo, aos melhores empregos, às melhores vagas no mercado de trabalho, até, por exemplo, numa vaga de mestrado, doutorado, pela própria variação linguística. O que a gente está querendo dizer aqui não é que, assim, a gente pode usar qualquer termo, por exemplo, numa prova de vestibular ou algo que o valha. Até porque, geralmente, essas provas exigem a norma culta da língua portuguesa. A grande questão é, as variações linguísticas, que são assim extremamente vigentes na população mais pobre, em determinados grupos, elas não podem ser consideradas um erro, não é isso? Jamais E sim como apenas uma variação de uma língua portuguesa que já existe. Se a gente for pegar, por exemplo, até o Guimarães Rosa poderia ser considerado então um cara que está errando na língua portuguesa, porque ele fazia uma série de neologismos, né? Ou seja, criava termos novos, etc. Ou seja, ver a língua portuguesa dessa maneira, onde somente a norma culta da linguagem é a comunicação correta e as outras normas são erradas, isso produz, além de tudo, né, além de todo um preconceito, uma desigualdade social cada vez maior, porque dificulta ainda mais o acesso da população mais pobre ao mercado de trabalho. Quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de emprego, você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, em geral, o cara ele pede que você se vista de determinada maneira, se comunique de determinada maneira, e geralmente as pessoas que têm um convívio com uma língua portuguesa diferente não vão se comportar da maneira que o mercado de trabalho espera que ela se comporte numa entrevista de trabalho. E isso traz uma série de prejuízos para ela no acesso a esse mercado de trabalho. Ou seja, o próprio preconceito linguístico, ele acaba influenciando também até na própria questão do acesso a maior informação, a maior cultura, as maiores rendas, e por aí vai. Ou seja, a língua portuguesa ela é essencial, assim, na própria questão do acesso que a gente tem aos benefícios, né, que o capitalismo proporciona aí pra gente. É lógico. Então, assim, essa variação, nós temos que ter respeito. O primeiro lugar é respeito com toda a diversidade, porque a gente tem diversidade em tudo, em qualquer ponto a gente tem diversidade. Tem também na língua, as pessoas precisam ser respeitadas, mas é lógico, não pode deixar de maneira nenhuma de conhecer a norma culta da língua, porque isso é importante, né, no vestibular, é mais do que importante. Se a gente for pensar em provas de vestibulares assim bem grandes, 40% da nota fica voltada para a língua portuguesa. Então você precisa sim ter esse conhecimento, mas você também precisa saber respeitar a variação linguística. Eu acho que esse é o ponto. Sim, exatamente. E mostrar como que a dificuldade de acesso da população mais pobre a essa variação linguística, que é a norma culta da língua portuguesa, isso faz com que a desigualdade social se consolide cada vez mais no nosso país. Tudo bem, galera? Acho que a Milena explicou, né, mais que perfeitamente aí pra vocês. Acho que deu pra entender. Acho que é isso, né? Tem mais algum recado pra aqueles? Então, galera, acho que era mais isso, tá bom? Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se quiserem ver mais a Milene aqui, ó, minha esposa, no canal, pode dar um comentário aí, comenta o que vocês acharam dela, vê se gostaram, se não gostaram tal, que eu vou trazer ela mais vezes pro canal, viu? Prometo que eu convenço ela a participar mais vezes aqui com a gente. Belezinha? Então tá, galera, beijos, abraço e tchau. Até a próxima. Beijos, falou!